E aí, meus amiguinhos, estamos aqui para mais um podcast Revalida com o doutor Luiz. Ele vai falar para a gente tudo o que ele fez para aprovar nessa famigerada prova chamada Revalida. Vamos lá conversar com ele? E aí, doutor, tudo bom? Tudo bem, Rafa? E aí, como que você tá? Eu tô bom demais. Eita, e você tem mais dente na boca do que tinha antes, né? Parece que multiplica, né? Depois de ver o resultado lá. Me conta. Eu sempre começo a entrevista fazendo uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas, falasse um pouquinho sobre você e logo depois você respondesse como foi que você me conheceu. Tá, combinado. Bom, eu estudei na Bolívia, comecei estudando em Santa Cruz da Sierra, né, na UCBOL, e depois acabei transferindo para La Paz, na Universidade de Nossa Senhora de La Paz. Aí eu terminei todo o processo, eu fui pegar meu diploma em janeiro de 2018. E aí tivemos aquela pausa do Revalida de praticamente 3 anos, porque ficou 2018, 2019 e a prova foi em dezembro de 2020. Então foi quase 3 anos aí praticamente sem prova, né? E no ano de 2018 eu fiquei completamente parado, porque você não tem nem ânimo para estudar, porque não tem data, não tem nada. Então foi um ano assim bem aleatório que eu fiquei sem fazer praticamente nada. E aí 2019, graças a Deus, na verdade em dezembro de 2018 teve aquele edital do Mais Médicos, e aí eu consegui entrar no Mais Médicos. Então esse ano agora eu fiz 3 anos de Mais Médicos, né? E aí renovou por mais 3 anos. Então, esse foi o meu refúgio nessa peleja do Revalida, né? Entendi. Desses 3 anos sem fazer prova, foi um refúgio, assim, bem... que deu para dar uma acalmada um pouco, né? Mas Entendi. sempre fica naquela esperança de sair a prova de novo, né? Entendi. E como foi que você me conheceu? Eu conheci na internet, nos grupos, não sei, sinceramente... Foi assim no Instagram mesmo que eu conheci você. Entendi. E aí eu comecei a assistir suas lives, as gravações que você fazia, as lives que você fazia. Isso foi em que aí ano? Conheci você. Em que ano Isso foi 2020. 2021, Rafa, 2021. 2021. Agora, Isso. vamos lá. Quantas vezes você fez a prova teórica e quantas vezes você fez a prova prática do Revalida? A teórica foi uma vez só. Eu fiz a de 2020, em dezembro, e passei. E a prática eu provei na terceira vez. Você fez 2020, 21 e a 22 agora, né? A 22. Isso. 22. Foi em julho. 1, né? 22.1. Isso, porque a primeira foi em julho de 2021, depois foi em dezembro, né? E depois já foi 2022. Entendi. Julho de 2022. Entendi. Então vamos conversar primeiro sobre a prova teórica, né? Então na prova teórica você aprovou de primeira, foi tranquilo, e eu queria saber, como foi que você estudou para a prova teórica? Então, a prova teórica, como eu estudei só as provas do Revalida. Eu não conhecia você ainda, né, na prova teórica, ainda não tinha esse contato com você. E eu peguei as provas, todas as provas do Revalida, de todos os anos, e eu resolvia. Eu fiz o hard work do nossa, esqueci, fugiu o nome dele. Valois, né? Isso, eu fiz o hard work com ele e estudava questões só questões do Revalida, só do Revalida, mais nada. Aí eu imprimi todas as provas e cada dia sentava para fazer 10 questões, e as questões que eu tinha certeza que eu sabia, que eram os temas que eu sabia, eu não estudava, mas as que eu tinha em dúvida ou as que eu errava, eu voltava a revisar esses temas. E foi assim, e todo final de semana eu fazia uma prova, todo final de semana. Então, eu me concentrava como se fosse a prova mesmo. Eu vou começar 50 questões, faço 50 questões, pauso uma meia hora, vou no banheiro, vou beber uma água, tal, e depois volto para terminar 50 questões. E foi exatamente isso que eu fiz na prova. Eu fiz isso. Então, eu fui bem preparado para a prova teórica, bem tranquilo em relação a tempo. Nossa, eu lembro que eu fiz a prova, eu acho que foi em 3 horas eu terminei minha prova. Então, aí tive que esperar muito tempo ainda para poder sair com a prova na mão. Então, a prova teórica foi bem tranquilo para mim.
Entendi. Agora, que dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova teórica do Revalida? Estudar pelas provas do Revalida, estudar questões, porque tá tudo ali, sempre se repete, todo ano, ano após ano se repete, então eu indicaria para estudar questões e também já estudar a forma que vai ser na prova, porque na prova você acaba ficando nervoso, e se você não tem aquilo preparado, é um empecilho a mais, que te deixa ainda mais nervoso, que pode te atrapalhar muito, mas eu indicaria estudar muito por questões. Entendi. Essa questão de estudar por questões, você aprendeu sozinho, você percebeu sozinho ou alguém deu essa dica para você? Não, foi essa dica lá do Fabrício Valois. Foi por lá que essa dica foi ele que deu e que me ajudou bastante em relação a isso. Entendi. Lá no curso, eles fazem só prova de revalida ou eles fazem residência também? O que é que eles fazem? Não, eu acho que tem residência sim, viu? Mas o curso que eu fiz foi do Revalida. Entendi. Então, tinha, assim, 90% era banco de questões do Revalida e entrava os outros 10% de SUS, USP, Unicamp, entrava alguma coisinha ou outra, mas sempre baseado na prova do Revalida, questões semelhantes, né? Entendi. Aí você passou na prova de 2020. Foi lá, foi uma prova difícil, porque era aquela prova que era dividida, a questão da teórica Isso, você da tinha que fazer discursiva, tinha que fazer né? pelo menos 29 na discursiva, tinha que fazer. E aí eu fui bem tranquilo nessas provas. Também a discursiva eu estudei por questões, eu estudei as outras provas anteriores também. Então isso me ajuda bastante. Foi a prova que eu passei também, a de 2020. Aí você foi fazer a prova prática. Quando você passou da teórica, como foi que você se estudou para a prova prática? O que você fez? Vamos falar das tentativas. Você fez em 2020, 2021 e 2022.1. Vamos falar em 2020. Isso. Como foi a sua estratégia para 2020? A minha estratégia, eu estava sem estratégia nenhuma. Na verdade, eu fui fazer um curso aqueles de 5 dias lá no Rio. Assim, foi interessante, foi bom, valeu muito para adicionar conhecimento, tá? Mas assim, falar que prepara para a prova, para mim não foi. Para mim não preparou, porque é umas coisas muito aleatórias, assim, e não preparou. Então, me ajudou, somou, claro que somou conteúdo, essas coisas, mas, assim, eu estava ainda perdido. E aí que foi aquela prova que caiu a leucemia, foi aquela prova que foi um pouco difícil. E, assim, em relação, a gente, nessas partes da prova do Revalida, a gente sempre quer acertar diagnóstico, né? Como se fosse o suficiente. E dessa prova, eu lembro que eu não acertei um diagnóstico só, os outros eu acertei tudo. Então não adianta nada. E não passei, porque eu não estava preparado para isso. Não estava preparado para a prova. E eu não estava preparado também para as famosas não consta no script. Então eu não fui preparado. Na hora que eu comecei a ouvir aquilo, não consta no script. Não, nossa, eu me perdi completamente. Foi aí que eu me perdi mesmo. Aí que eu reprovei. Porque fugiu completamente o meu raciocínio e eu fiquei completamente perdido e reprovei. Muitas pessoas falaram que a prova de 2022.1, essa que teve agora, foi mais difícil do que a prova de 2021. Você fez a prova de 2020, 2021 e 2022. Você é a pessoa indicada para responder isso daí. Eu não fiz a prova de 2022. A nota foi um pouquinho mais baixa, 2022, então isso seria, vamos dizer assim, algo de facilidade. Mas teve algumas questões que o pessoal achou ruim. Antes de você falar de 2021 propriamente dito, o que você achou? Achou mais difícil, mais fácil? Qual que você achou que era mais fácil, mais difícil? Então, Rafa, é meio complicado falar isso, porque assim, para mim, a de 2020 foi mais difícil porque eu não estava preparado. Entendi. Essa eu já estava bem mais preparado. Então, eu não sei, agora a questão, eu acertei todos os diagnósticos. Aquele lá, eu só errei um, o resto tinha acertado tudo. Então, por diagnóstico, a outra teve uma questão que eu não acertei, né? Entendi. Então, não sei, mas não tenho como pontuar isso exatamente. Entendi. Aí, beleza. Então, não tem como, porque é verdade, a prova é similar, não tem muito segredo. Eu faço essa pergunta porque muitos alunos, eles falam isso. Por exemplo, todo aluno, depois que termina a prova teórica, ele manda mensagem para mim e diz assim, a prova foi muito diferente. Essa é a frase. Tem que escrever essa frase na parede, assim, para quando eu falar com um aluno, eu mostrar, a prova foi diferente? Aí ele vai, foi diferente. Porque todo mundo fala isso. Aí quando eu vou fazer as provas, eu mostro que a prova segue o mesmo raciocínio, a mesma coisa. A mesma coisa a prova prática. Em 2020, eu não achei a prova difícil. Eu não estava preparado para a prova.
em 2021, a prova foi, para mim, foi muito fácil. Mas por quê? Porque eu estava preparado para a prova. Mas eu tenho alunos que são altamente capacitados que chegaram lá em 2021 e não conseguiram aprovar em 2022, que já achei um pouquinho mais, com uma dificuldade maior. Assim, eu entendo por que a galera diz que a dificuldade foi maior em 2022. Eu consigo entender. Eu não concordo, porque eu já não sou mais parâmetro, né? Quando a gente começa a fazer muitas vezes as provas e tal, a gente já começa a enxergar coisa que a galera não enxerga. Então eu não sou o parâmetro para ver. A primeira vez que eu fiz a prova foi fácil ou foi difícil. Eu acho é complicado falar isso. Agora, beleza. Vamos falar de 2021. Você chegou lá e não conseguiu aprovar em 2021. O que foi que aconteceu em 2021? Então, aí em 2021 eu fui fazer um outro curso em São Paulo, um curso bem famoso, de 3 dias. Aí fui fazer o curso, mas assim, sinceramente, muitas pessoas podem discordar de mim, claro, cada um tem. Eu tô falando para mim não me ajudou, porque na hora de fazer a prática lá, sempre chamavam 4 pessoas na frente, e um começava perguntando, e o outro mudava muito, então já quebrava todo o raciocínio aí. E na parte prática, de praticar mesmo ali, que tinha as interações com os atores, eram 5 minutos. Então, não tem aquele esquema do Revalida que você tem que fazer certinho. Então, ali é aquele negócio de você acertar diagnóstico e pronto. Então, para mim, pessoalmente, Luiz, para mim, não ajudou, tá? Mas, assim, eu achei muito fácil essa prova. Eu reprovei, mas eu achei muito fácil. Eu acertei todos os diagnósticos também, e eu saí de lá achando que eu tinha aprovado. Não, nessa prova eu aprovei. Não, na outra, não, mas nessa eu tenho certeza que eu aprovei. Tanto que saiu o espelho, falei, nem vou olhar o espelho, vou esperar o resultado final. Para você ter noção, assim, da certeza que eu tinha de ter passado na prova. E falar, não vou olhar nada, não vou conferir, só vou ver o dia que saiu o resultado lá parcial. E aí, a minha nota foi pior do que na de 2020. Então, e foi uma surpresa, assim, muito grande para mim. Aí, na hora de entrar com esse recurso, eu nem entrei com recurso. Eu olhei, assisti meus vídeos e falei, mesmo, não dá para entrar com recurso, não vou entrar, porque não dá para alcançar os pontos. Então, tinha ponto para recorrer? Tinha, mas não dava a pontuação. Falei, não, deixa. Aí aconteceu isso. Peraí. E essa eu achei a mais fácil de todas. Vamos comentando. 2020 e 2021, 2021 você achava que tinha estratégia nesse momento? Porque 2020 você falou que fez sem estratégia. Mas em 2021, você achava que tinha uma estratégia? Ou você tinha uma estratégia? Eu achava que tinha. Tanto que para essa prova de 2021, tinha uma Adriana, uma que eu conheci num grupo de Revalida, e a gente treinava todo dia. Eu trabalhava o dia todo, chegava à noite, a gente treinava pelo menos umas 2 horas juntos. E ela aprovou na prova. E eu reprovei, eu fiquei muito feliz por ela. E eu não consegui aprovar. E eu achava que eu tinha uma estratégia, porque a gente treinava todo dia, quase todo dia, a gente treinava 2 horas. E aquele negócio de você, não, mas é você achando que tá certo, mas não tá. Porque a gente vai chegar na parte da terceira prova de como foi. Mas aí eu achava que estava preparado. Na primeira eu não estava preparado. Nessa segunda eu achava que estava preparado, mas não estava preparado. Entendi. Agora você vê, ó, antes da gente falar da terceira, só vou fazer um comentário. Veja que você tinha conhecimento. Não tem como o cara não ter conhecimento. Já tinha experiência. O cara pode dizer assim, não, é porque na primeira vez a gente faz a prova e a gente não tem experiência. Então na segunda o cara aprova. A experiência faz o cara aprovar automaticamente. Tem muita gente que pensa que é isso. Que só a experiência faz você aprovar. Mas tá vendo? O seu caso, ele mostra que não é verdade. Que pode até acontecer. Porque você pode perceber as coisas instintivamente. Isso acontece, sabia? Tem gente que vai... Por exemplo, eu fui uma pessoa que aconteceu isso. O que eu falo para vocês é o que eu inventei na minha cabeça. Eu percebi. Então, quando eu fiz a prova a primeira vez, eu disse, agora eu entendi. Porque eu não entendia. Não tem nenhum miserável para chegar para você e explicar de um jeito que você possa entender como é a prova. É muito difícil a pessoa explicar. Ou seja, você tem que viver a experiência para poder entender. Porque não tem. Sim. O cara pode falar o que ele quiser, você não vai entender. Só se você passar pela experiência. É por isso que é legal o curso lá, mas a gente vai falar sobre isso. Porque você vive a experiência da prova. Mas conta, e aí, como foi agora a sua preparação para a terceira, 2022.1? Aí, detalhe, Rafa, aí, só voltando um pouquinho, para a primeira prova, eu fiz em Maceió.
Então, o que eu fiz? Aí eu peguei minhas férias, as férias do Mais Médico, eu sempre divido 15 dias e 15 dias, né? Aí, minhas férias, eu falei assim, ó, vou pegar uma semana antes da prova e uma semana depois, que eu vou estar em Maceió, então uma semana antes eu lasco o pau de estudar, faço a prova, aproveito mais uma semana e volto embora. Aí não passei. Falei, ah, não, para segunda, aí eu estudei que nem louco. Para a segunda prova, eu falei, não, eu vou pegar 15 dias antes da prova e eu vou ficar manhã, tarde e noite estudando. E eu fazia isso, manhã, tarde e noite estudando, estudando que nem doido. Aí eu fiz a prova em São Paulo, e que eu moro no interior de São Paulo, é 1h30 até São Paulo, de onde eu moro. Então, foi muito fácil, assim, para ir. Aí, eu fiquei 15 dias que nem doido estudando e nada. Aí, a terceira prova que eu fui fazer, a preparação para a terceira prova. Eu fiz a prova em dezembro de 2021. Rafa, de dezembro de 2021 que eu estudei até julho na prova, eu não estudei absolutamente nada. Eu não peguei material para estudar. Eu não estudei nada. Porque tudo que eu pegava para estudar, eu já sabia tudo. Eu já sabia tudo, exatamente tudo. Então, para você ver como não é falta de conhecimento. E às vezes a gente acha que não está preparado porque não tem conhecimento, e não é isso. E aí eu falei, não, nessa prova eu vou fazer diferente, porque eu estudava que nem doido e não dava resultado. Não via resultado, porque reprovava. E aí nessa eu fiquei de dezembro até o seu curso sem pegar um livro, um caderno, uma anotação para estudar. Eu não estudei absolutamente nada, porque eu já sabia tudo. Eu ia estudar um negócio, não, isso eu já sei. Eu estudar isso aqui, não, já sei. Aí, claro que tem coisas pontuais que você tem que decorar, aí você deixa mais perto da prova, que não tem problema. E aí foi quando eu fui fazer, aí a Raíssa, ela aprovou, né, ela tinha feito o medicurso, eu fiz o medicurso, né, e ela fez depois de mim, uma turma depois de mim. E aí ela aprovou. Aí eu perguntei para ela, Raíssa, o que você achou? Aí ela contou da experiência dela, e uma frase que ela me deixou, que ela me falou e deixou muito marcado, foi assim, o Rafa, ele segura na sua mão e te leva. Foi isso que ela falou. Aí eu falei, legal. Aí foi que eu fui fazer o seu curso, né? E aí, valendo já, pode falar da experiência? Pode sim, como é que foi? Então, aí foi muito legal a experiência do curso. Assim, eu lembro no primeiro dia, que foi o primeiro dia do curso, a gente já chegou, pá! Já foi aquelas estações do Revalida lá, já foi 20 estações, eu acho que foram, uma atrás da outra. E, nossa, eu falei, mas eu nem estudei, como que vai ser isso aqui? E vai vindo na cabeça tudo. Então, aí aquilo já te prepara, já dá um baque, mas já vai te preparando ali. E foi bem legal na parte da manhã. Aí, a parte da tarde, que tinha a doutora, como que ela chama mesmo? Anitta. Isso, a Anitta. A Anitta, ela entrava algumas estações com a gente, e eu lembro que ela falava assim, Luiz, conteúdo você tem, você sabe tudo, todas as coisas que você sabe tudo, mas o que está faltando para você é organizar o raciocínio não, organizar a parte das perguntas. Você é um perguntador? E era isso que realmente faltava para mim, que foi nos 2 cursos que eu tinha feito anteriormente, né? Foram esses 2 cursos, e não pegavam no pé, não te ensinava, na verdade, como fazer. E aí foi no seu curso que eu vi que realmente, se não perguntar, não aprova. Porque você acaba perguntando, você faz 2, 3 perguntas, mas daquelas 2, 3 perguntas, só uma faz parte. Aí você esquece de perguntar as outras 2. Sendo, por exemplo, critérios de dor, que você pergunta lá 8, 10 coisas. Então, eu comecei a me preparar, depois que eu fiz o seu curso, que eu conheci o seu curso, que ali já começou a me preparar, né? E aí eu vi que realmente eu não precisava estudar conteúdo. Eu precisava estudar aquela sequência, desde a hora que você entra até a hora que você sai. O famoso esqueleto. Exatamente, o famoso esqueleto. Não adianta, se não tiver o esqueleto debaixo da língua, não vai. E no começo você fica meio perdido, porque você começa a perguntar e você pula. Não, tem que ser aquele negócio do esqueleto que você começa de cima e vai até o final. Sempre o esqueleto. E foi isso que eu fiz na prova, foi exatamente isso que eu fiz na prova. Eu entrava, começava a perguntar, eu já sabia o que era, mas esquecia completamente. Eu sei o que é, mas vou lá. E começava a perguntar tudo. A pessoa, aí o ator ia falar, não consta no script, não dava nem aí. Continuava perguntando. Aquela minha sequência de perguntas do esqueleto, eu não fugia dali.
E foi assim que eu consegui fazer a prova. E foi assim que foi a minha aprovação. Então, aí você vê, falta de conteúdo? Não é, porque eu fiquei praticamente 6 meses sem estudar absolutamente nada. Porque eu já tinha conteúdo. Aí no seu curso, que foram os 3 dias, você acaba revisando tudo, né? Então, foi muito bom para mim, porque foi uma revisão geral, assim. Então, tinha coisas que eu precisei revisar depois, claro que tinha. Principalmente aquelas coisas pontuais, que não adianta, é questão de tratamento, dose, alguma coisa ou outra, que você acaba tendo que revisar. Mas foi assim que eu me preparei para a prova daí. Não adianta, foi o esqueleto que você martelava manhã e tarde e noite falando, o esqueleto. E foi assim que eu consegui aprovar. Você acha que é uma pessoa que faz a parte online? Eu sou meio chato para isso. Eu poderia vender o meu curso só a parte online. Ganharia muito dinheiro, seria muito feliz, não gastaria tanto, não teria trabalho, também não teria tanto resultado. Mas uma outra pessoa aprovaria, na minha concepção. Você acha que qual a importância do módulo presencial no curso? Não. Eu acho que, exato, pode alguém aprovar? Claro que pode, né? Mas eu acho que o presencial, ele prepara muito para aquelas questões da prova. Porque a gente faz todas as questões do Revalida, desde 2011, tudo, as práticas a gente faz no seu curso, e faz e repete, e aquilo torna uma coisa que a gente vai acostumando. É natural a gente parar na frente da porta, esperar o apito e entrar. Então, isso te prepara muito psicologicamente na hora da prova, porque na hora da prova você vem aquilo do curso, que você estava na porta esperando, toca o sinal e você entra. Acaba sendo uma coisa muito automática, e você não sente tanto aquela pressão de que você sentia antes, que nem eu fiz nas outras provas, e não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, o presencial te prepara muito, principalmente psicologicamente para a prova, para a hora da prova. Entendi. Pois é, sério demais. Eita, mas é tenso. Quando você terminou o primeiro dia, porque no primeiro dia todo mundo chega perdido, e eu já conversei com muitas pessoas, as pessoas falam sempre a mesma coisa, então no primeiro dia o cara chega perdido. Pode ter estudado, pode ter feito o que for, pode vir de 3 vezes do Revalida, mas o cara no primeiro dia, o cara chega perdido. Quando você terminou o primeiro dia, qual foi a sensação? Que você iria conseguir ou que você já queria desistir do curso? Como foi? Não, no primeiro dia eu fui muito tranquilo. Eu tava, assim, comparado com as outras provas, nem comparação. Eu fui muito tranquilo mesmo, assim. Eu saí de lá Desculpa, falando... eu tô falando do curso ainda estamos falando do curso. do curso. Desculpa, Rafa. Do Vai, eu curso... vou cortar esse pedaço. Eu fiz a pergunta. Tá. Responda a pergunta como se você tivesse entendido já de cara, vai. Então, do curso, no primeiro dia eu fiquei bem perdido, porque foi uma lapada já. Na hora que começou de manhã, eu fui da turma que já subiu fazer as estações. Então foi, nossa, poxa, eu 6 meses sem estudar praticamente nada, sem rever, e já de cara, assim. Então foi, assim, bem complicado, mas, assim, me deu ânimo para fazer os outros 2 dias. E foi um dia melhor que o outro. Foi um dia. Aí também foi nessa primeira hora que foi a lapada já de cara, que eu vi que realmente o que estava faltando para mim era a preparação em relação ao esqueleto. Porque se você segue o esqueleto, você consegue fazer as coisas. Se você não tá no esqueleto, você vai e volta na pergunta. Poxa, será que eu perguntei? Aí, esqueci de perguntar aquilo e volta. Aí vira uma zona na amnésia. Aí você já se perde completamente. Entendi. Todo mundo termina o primeiro dia triste. Isso, é cansado, bem cansado, porque a gente vai de 8 horas da manhã até antes, né? 15 para as 8, mais ou menos, até 8 horas da noite. A gente tá ali pesado e tem aula até o final. Não tem negócio, não. São 3 dias para você sofrer. Mas depois vem o chororô e a felicidade. Uhum. Quando você fez o curso, terminou, tinha os atores, tinha lá um monte de coisa, aí você terminou o curso. Quando você terminou, qual era a sensação? Você estava animado? Como é que você estava? Muito animado, muito. Tava esperando chegar a prova para, tipo, vem que eu quero matar no peito e chutar pro gol. Era exatamente isso, porque, nossa, eu fiquei esperando. Eu não vi a hora de chegar essa prova, porque eu queria fazer e eu tinha certeza que eu ia passar nessa prova. Entendi. Quando você chegou lá na prova, foi o que você esperava ou foi diferente? Não, foi o que eu esperava. Porque ela tem o padrão, Rafa, já era a minha terceira vez.
Então eu já sabia mais ou menos o que era. Já espera aquilo. E aí eu fiz em São Luís. A organização foi muito boa lá, foi muito legal. O pessoal da organização, assim, sempre com palavras positivas. A moça que coordenava tudo lá do estado, não foi muito legal, assim. Então a gente teve uma recepção muito boa lá, foi muito bem tratado. Maceió também, São Paulo também, mas lá foi o que eu achei melhor, assim, sabe? E foi bem tranquilo, eu achei, porque tinha poucas pessoas, então eu achei muito tranquilo. E na hora que chegou a prova, aí eu já estava bem tranquilo também, não via a hora de fazer essa prova. E aí eu achei muito tranquila a prova também, do que eram os casos, né? Eu achei bem tranquilo, entrei muito tranquilo, porque depois de ter 3 dias toda hora, entrando e saindo de prova. Nossa, eu lembro que no curso tinha hora que eu não aguentava falar mais, de tanto que a gente perguntava, de tanto que aquilo ficava na cabeça. E, assim, foi assim. Eu entrei como se estivesse no curso, lembrando sempre, pergunta sempre, esqueleto. Entrei sempre, esqueleto. Entrei tranquilo, olhei para a câmera tranquilo, porque nisso a gente aprende no curso também, a gente fica tão rotineiro que a gente acaba ficando bem tranquilo, não aquele negócio de você entrar correndo e querer falar rápido. Detalhe, nas outras 2 provas que eu fui e eu assisti o vídeo, nossa, parecia queria um The Flash falando rápido assim, e não é isso. Não é você falar rápido, desesperado. Dá tempo. A prova dá tempo de você falar tranquilo. Põe 10 minutos. Todas as estações que eu fiz, eu terminei antes. E eu ficava revisando. Foi isso que você falou no curso também. E eu terminei e eu ficava revisando. Eu falei isso, falei aquilo, perguntava. Eu ficava uns 2 minutos ainda esperando até o sinal apitar para poder sair. Então, foi muito tranquilo quando eu fiz a prova. Entendi. Muito bom, muito bom. Quando você viu lá aprovado, qual foi a sensação? A sensação não tem como tentar explicar, é inexplicável, assim. É uma coisa que passa um filme na sua cabeça, né? Você lembra desde a hora que você saiu de casa, que você foi estudar, por tudo que você passou, e aí quando você vê o seu nome aprovado lá, é uma alegria, assim, que, sei lá, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida hoje. É inexplicável, é inexplicável. É mandar mensagem para a família, mandar mensagem para os amigos que estavam esperando, torcendo. Então foi bem legal. Se você tivesse que falar com o Luiz de 2020, você agora vai poder voltar no tempo, vai chegar para o Luiz de 2020 e vai ter uma dica. Só Deus vai deixar você dar uma dica para ele. Que dica você daria? Faz o esqueleto. Aí quando dissesse faz o esqueleto, sumia. Dizia, o que é esqueleto, pelo amor de Deus? Estuda o esqueleto da prova. Muito bem, doutor. Tá vendo aí, ó? A gente fala, tem a mania de dizer, não tem segredo. Tem sim, né? Tem um segredo. Tem um segredo. Você enxergou, você precisou passar por muito mais coisa, mas a sua história é muito legal. Por que é muito legal? Porque veja, as pessoas ficam martelando em coisas que não vão dar o resultado para elas. Isso é muito interessante. E as pessoas não entendem os processos. Tem pessoas, por exemplo, que assistem o presente. Eu tenho um aluno agora que eu acabei de fazer uma entrevista. Acho que foi 2 entrevistas atrás. Aí eu perguntei para ele falou assim: Rafael, eu não assisti os vídeos do esqueleto e eu assisti todos os vídeos das aulas no curso da prova prática. Eu disse: pronto, você fez todo o contrário do que era para fazer. O melhor era ter estudado todo o esqueleto, memorizado, saber direitinho, passo a passo, e não ver nenhuma aula. Porque não é conhecimento. Conhecimento a gente já tem. Não, Conhecimento a gente já tem. A maior prova disso foi isso. Essa minha prova, a prova que eu não estudei, fiquei 6 meses sem pegar nada para estudar, mas eu tinha conhecimento. Eu não sabia colocar em prática como fazer a prova. Não adianta, tem que saber fazer a prova do Revalida. Não é conhecimento que te aprova no Revalida. Claro, conhecimento também, óbvio, mas não só isso. Então, até isso, eu quero fazer, porque, assim, eu acho que tem os 2 tipos, né? Tem alunos que chegam mal preparados. Isso não de nenhuma dúvida. Por causa da formação, da forma que estudou para a prova teórica e tal. Aí o que eu vou fazer? Agora, na minha concepção, eu vou fazer assim. Para aqueles alunos que estão mal preparados, eu vou colocar os temas que podem cair, para que eles reestudem esses temas, entendeu? Porque lá no curso da prova prática, você viu que as 5 semanas são temas pontuais e os mais importantes. Mas eu vou colocar no meu curso agora, depois disso daí, os temas que poderiam vir a cair para que eles façam uma revisão. Porque a gente dá aula dos temas mais importantes, mas também, por exemplo,
tem questões... Essa daí, por exemplo, retocolite ulcerativa que caiu agora. Uma pessoa que... É muito fácil esse tema. É muito batido na prova teórica. Quem estuda para a prova teórica não teve dificuldade, porque foi só o esqueleto e o conhecimento. Mas tem gente que não sabia, porque não estudou esse tema. Veio fraco nesse tema. Então não caiu lá, dificilmente cai, aí o cara deixou meio de lado, fez poucas questões, não aprendeu bem esse tema, chega despreparado. Então, agora eu não vou mais deixar isso acontecer. Agora o que eu vou colocar? Vou colocar para quem já sabe os temas principais. E aí os módulos para quem ainda não sabe bem os temas, para poder estudar. Porque as minhas aulas, você sabe, 5, 7 minutos eu falar sobre o tema, não tem dificuldade, o cara aprende, vai ali rapidinho. Então, para quem tem dificuldade, vai ser mais rápido, né? Eu não dou aula de 1 hora, isso não existe. Então, esse negócio, já tanto para a prova teórica... Uma pergunta que eu não perguntei para tu, agora nada a ver perguntar agora, mas eu fiquei na dúvida. Em quanto tempo você se preparou para a prova teórica de 2020? Quantos meses você se preparou? A prova foi em dezembro, eu comecei a estudar em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Entendi. Ou seja, tá vendo? Você... Eu acho que o meu maior mérito, porque você viu o curso, o meu maior mérito é fazer você estudar rápido. Eu acho que é fazer o cara entender uma lógica que vai diminuir o tempo. Porque minha premissa é essa. Nós já temos conhecimento. Você já tinha conhecimento para a prova teórica? Todos têm. Sim. Já tinha. Agora, o cara, a forma que ele ensina, a forma que as pessoas ensinam, é para você passar muito tempo estudando, porque ele quer ensinar você de novo os temas. Eu não acho legal. Eu acho legal pontualmente você dizer o que é importante. Ó, daquele tema, é isso aqui que tu tem que saber. Isso tem que saber, isso tem que saber. E aí é massa. Aí é mais rápido, né? Mais fácil. Sim, é muito mais fácil e não torna tão cansativo assim, né? Porque fala isso da Revalida, nossa, isso da Revalida, nossa, parece que é um martírio e não é assim. O cara passar tanto tempo estudando, né? Por exemplo, meu curso tem 5 semanas, tanto da prova teórica como da prova prática, né? Em 5 semanas eu preparo o cara para ele estudar lá. É o suficiente. É o suficiente, exatamente, é o suficiente. Agora, quando você tem mais tempo, você refaz, vai refazendo, porque aí, para garantir, né? Pode ser que você não tenha algum tema que está ali bem, você faz as provas anteriores e você fica medindo, né, o seu conhecimento, e aí você fica vendo. Doutor, eu quero lhe agradecer. Lhe agradecer muito pela sua participação, porque eu sei, a gente marcou essa hora, porque é o dia atarefado, muita coisa você faz e é isso aí. A vida é corrida. E eu queria te agradecer por esse tempo, porque esse daqui é muito importante. É muito importante para mim, em primeiro lugar, porque eu aprendo muito com vocês. Quantas coisas você me ensinou aqui na sua experiência? A experiência é a coisa mais importante para a gente ter conhecimento. Todo conhecimento é baseado na experiência. Então, a sua experiência é maravilhosa, me ajudou a aprender hoje aqui. E eu quero lhe parabenizar, porque passar no Revalida não é fácil. Toda entrevista eu falo isso e é verdade. Passar no Revalida não é fácil. Não é por causa da prova, não. Veja, você teve que fazer 3 vezes a prova prática. Por que você teve que fazer? Porque a lógica do negócio, até o cara pegar a lógica, então tem gente que sofre muito, né? Quantas vezes você, chegar lá, desaprovar? Eu desaprovei, porque eu não apliquei a lógica que eu ensino. Eu também desaprovei em 2020. Eu tive medo de aplicar essa lógica que a gente aprende. Então, é isso. Não tem um segredo. O segredo é o esqueleto para a prova prática e o segredo são as questões para a prova teórica. Simplesmente, né? Aí o cara faz a... Lógico que não é só isso, mas isso é a base que você vai fazer para poder estudar. Então eu quero lhe parabenizar. E quero que você dê suas considerações finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Bom, Rafa, eu quero agradecer você também pela paciência aí. Os 3 dias lá foram puxados, mas foi muito, muito proveitoso mesmo. E falar ao pessoal que está assistindo, o pessoal do curso aí, que vale a pena. Acredite no seu sonho, por mais que nem na segunda vez que eu reprovei, você fica chateado, fala, poxa, mas que caramba, acho que não é para ser médico mesmo, e não tem nada a ver mesmo, é só continuar, foco sempre, não desistir e memorize o esqueleto. Muito bem, doutor, muito bem. Meus amiguinhos, vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham aprendido com essa experiência maravilhosa do doutor Luiz, e espero que vocês tenham se identificado, né? Porque quando a gente se identifica, quando a gente vê uma pessoa que é igual a gente, que não é mais inteligente, nem melhor, nem extraordinário, eu, você, todo mundo aqui é igual, todo mundo tá no mesmo barco, a gente tá estudando, tá fazendo as coisas. Então, eu só quero mostrar uma coisa para você se alegrar, tanto o doutor Luiz como a galera. Cadê? Peraí, aqui, ó. Não, peraí, esse não. Deixa eu pegar aqui para vocês
verem aí, ó, um jumento que nem eu, ó aqui, ó. Ah, meu amigo. Vendo aí? Ganha isso e ganha isso. Então tá vendo aí, ó, daqui a pouco o doutor Luiz aí, daqui a uns meses, que depende de onde tu vai colocar, mas é possível. Então papai do céu abençoe todos vocês, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Tchauzinho para vocês.